Deixa eu receber, então, aqui o vice-governador do estado do Piauí, Moraes Souza Filho. Boa tarde, governador. Prazer tê-lo aqui. Bem? Governador, primeiro eu queria que nós falássemos aí das Olimpíadas do SESI, que foi um sucesso, um evento que você trouxe para Teresina, que o SESI trouxe para Teresina, é um órgão ligado à FIEP, que realmente movimentou a capital e trouxe aí dezenas, aliás, centenas de turistas de outros estados para a nossa capital, né? Verdade, Silas. Foi um evento bastante grande aqui na cidade de Teresina. Foram envolvidos aí mais de 800 atletas, fora as suas comitivas, que vieram aí de 3 estados, né? O Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. Passaram esses 3 dias, trouxemos também dois medalhistas olímpicos, né, da seleção de vôlei brasileira, além da própria Sara Menezes, que também participou da abertura. Eu quero até aqui aproveitar e parabenizar todos os que fazem o SESI, na pessoa do nosso superintendente, o Mardônio, que fez um excelente trabalho e que foi até, inclusive, elogiado já pelo Departamento Nacional. Pois não, agora vamos falar de política, vice-governador. Vai e vem, surge o comentário de que o senhor poderia estar trabalhando nos bastidores, claro, ainda com uma perspectiva de assumir o governo. O senhor pertence a um partido grandioso, que é o PMDB, que governou aí pelo menos há uma década atrás, com o seu próprio tio Monsanto, e que sonha em voltar ao poder. Qual é a perspectiva do senhor, de uma candidatura do PMDB através do seu nome? Silas, eu acho que, em primeiro lugar, isso aí tudo depende, primeiro, da posição do governador Wilson Martins, né? O governador é uma decisão muito pessoal dele, se ele fica no governo ou se ele sai candidato a senador. Mas é claro que, em ele saindo para ser candidato a senador, é natural que a gente, assumindo o governo, possa pleitear essa candidatura à reeleição ao governo do Estado, estando no exercício do governo. Então, eu acho natural. O PMDB, como você disse, é um partido grande, tem diretório nos 224 municípios, né? Eu tenho uma relação muito boa com todos os outros partidos, né? Não tenho divergência política com nenhum partido, então não vejo por que não tentar viabilizar essa candidatura. Logicamente que também depende do PMDB. A gente sabe que tem que ser passado numa convenção, tem que ser analisado numa convenção. Acho que o PMDB não poderá, não deverá perder essa oportunidade, já que a gente poderá estar já na frente do governo do Estado. Tenho dúvida. Agora, o senhor tem levado algumas alfinetadas de próprios PMDBistas. O deputado Cléber Lário teve aqui, disse que o PMDB precisa rever a sua situação. Ele disse que o PMDB, por exemplo, comparou com a caminhada do Wilson Martins, né, que eu acho diferente, porque o Wilson Martins era o comandante do partido. O senhor não tem um comando do partido, o senhor tem a vice-governadoria, mas não tem um comando do partido. E o Wilson Martins fortaleceu-se na eleição municipal anterior à sua ida para uma eleição estadual. Isso o deputado Kleber disse aqui. Isso não aconteceu com o PMDB, não aconteceu com o vice-governador Moraes Souza Filho. Como o senhor observa, essas declarações de um PMDB histórico, forte e que se elegeu em Picos. Isso eu considero muito relativo. Acho até que o deputado Kleber não quis colocar a culpa em ninguém. Claro. Né? O que ele citou foi uma situação de momento do PMDB. Eu tenho dito que enquanto a gente não tiver, Silas, essa reforma política, essa coisa vai acontecer. Vou lhe dar aqui um exemplo. O próprio presidente do PMDB, o deputado Marcelo Castro, mais da metade dos prefeitos que votam nele não são do PMDB. Não são do PMDB, mas acompanham a sua orientação, na maioria deles. Todos os deputados estaduais do PMDB, a grande maioria tem prefeitos e vereadores que o apoiam e que não são do PMDB, mas que acompanham a sua orientação. Então, essa questão é muito relativa. Eu levo muito para essa questão partidária, né, da reforma partidária, da reforma política, né? Agora, que o PMDB tem que rever a situação, tem. O PMDB tem que se modernizar. O PMDB tem que se atualizar. Você não pode mais consentir que um partido como o PMDB, não tenha, por exemplo, Silas, uma assessoria de comunicação no partido. O PMDB não tem ainda um Facebook, não tem um Twitter, não está nas redes sociais, né? Quer dizer, não faz encontro
com seus prefeitos, com seus vice-prefeitos, com os vereadores. Então, essa coisa que eu acho que foi o que o Kleber disse, nós precisamos nos reunir, rever a situação, rever essa posição e essa situação e se aproximar da população. O PMDB tem que estar dando opinião sobre determinados temas, tem que estar dando a posição do partido, né? Tem que tomar a posição quando aqueles filiados do partido também tomam determinadas ações que não são éticas, né? Não são corretas. Então, o PMDB tem que ter essas posições. E isso aí é que nós defendemos. O deputado Kleber disse que o PMDB precisava ser revisto, mas o deputado Marlos me parece que foi mais longe. Isso que o senhor não se posicionou, pelo menos em Teresina, ao lado do PMDB na eleição majoritária da capital. E chegou até a dizer que tem outros nomes para o governo do Estado, como o deputado Marcelo Castro. Inclusive, tem o próprio nome do deputado Marlos. Agora, acho que o deputado Marlos deveria conversar mais com o irmão dele, que é um político experiente, é um político que sabe fazer coligações, né? O deputado Marlos, todo mundo sabe que ele dizia antes da eleição que era candidato a prefeito e que não desistia de jeito nenhum, era candidato e pronto, né? Depois, ele me disse que queria ser vice-prefeito do Firmino. E depois acabou sendo vice-prefeito do Elmano. Então, eu tenho dito que o que ele diz não representa o pensamento do PMDB como um todo, de forma nenhuma. Até porque o que ele diz, no final das contas, acaba não se concretizando, né? E ele, Silas, esse negócio de dizer que não votou no partido, não acompanhou, sim, ele mesmo é o maior exemplo disso. Lá na cidade dele, Esperantina, ele apoiou um candidato contra o candidato do PMDB. A noiva dele, em Valença, era candidato a vice-prefeita de um candidato contra o PMDB. PMDB, é verdade. Então, essas coisas, o PMDB não pode falar desse tipo de coisa, porque o PMDB sempre foi um partido eclético. Muito eclético. Muito eclético. Então, é um partido que não tem como se falar nessa situação que o deputado Marlos falou. Agora, governador, o senhor disse assim, olha, isso é uma coisa muito do governador Wilson Martins. Se ele resolver sair e automaticamente eu assumir o governo, pertencendo a um partido grande como eu pertenço, é natural que se dispute uma reeleição. Mas depende do PMDB. O senhor não tem confiança de que, se o senhor assumir o governo, o senhor estaria indicado pelo seu partido para uma reeleição? O senhor não está confortável no partido ao ponto de se dizer isso? Não, de forma nenhuma, porque eu entendo também, Silas, eu não sou nenhum menino, eu já ganhei a eleição, eu já perdi a eleição, que eu entendo que também eu tenho que me viabilizar. Claro. Não adianta eu ser candidato a vice, a governador, estando num partido, num PMDB, sem nenhuma possibilidade de eleição. Isso. Né? Então, a gente tem que saber primeiro fazer essa costura, fazer essas conversações com os outros partidos, né? Se viabilizar, para aí sim você pleitear uma candidatura. Se a gente não conseguir se viabilizar, é claro que eu não vou impor minha candidatura simplesmente por impor ela, né? Então, eu não sou nenhum menino para estar também fazendo ou entrando em aventuras. Claro. Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que tentar fazer essa viabilidade política, né, partidária com os outros partidos, e é isso que a gente vem fazendo, conversando com todos os outros partidos, tentando esse apoio esse provável apoio em 2014. O senhor pretende estar com a base aliada, porque o senhor está bem próximo do deputado Firmino, que se elegeu a prefeito, né? O senhor tem uma relação, o senhor já esteve no PSDB, o senhor tem uma relação muito próxima. O senhor pretende estar com a base aliada ou estar aliado, por exemplo, com o PSDB e seus aliados? Eu acho que a gente deve trabalhar para manter a base aliada que dá sustentação ao governador Wilson Martins, né? Os partidos todos que levaram a nossa eleição, tanto a dele de governador como a de vice-governador. Isso não quer dizer que também não possa ter o apoio do prefeito Firmino Filho, né? O prefeito Firmino Filho foi eleito agora prefeito de Teresina, e eu acho que o PSDB não deverá ter, uma impressão minha, não estou dizendo aqui que não vai ter, mas não deverá ter, porque é o que a gente escuta dos próprios PSDBistas, nenhum candidato a governador do próprio partido na próxima eleição deverá fazer algum tipo de coligação, dar apoio a algum partido. Então, não vejo como impossível a gente fazer aí ter uma chapa dos partidos que dão apoio
ao governador Wilson Martins e tendo o apoio também do prefeito Firmino Filho. Mas aí não teria oposição na eleição, né? Bom, não teve partido agora que saiu sozinho, chapa pura. Então, às vezes, isso acontece. O que nós desejamos é unir toda essa base de sustentação que deu sustentação ao governo do Wilson Martins. A gente já vê na imprensa algumas especulações da chapa do sonho do vice-governador e, na época, governador, por um prognóstico de uma saída de Wilson Martins, que seria Zé Filho, governador, vice, Silvio Mendes, senador, Wilson Martins. Não existe isso, não tem chapas dos sonhos. Eu acho que isso aí vai ser construído ao longo do tempo, né? Eu acho que a chapa deve sair desses partidos que compõem a base aliada do governador. Nós vamos trabalhar, primeiramente, se assim for o caso de assumir o governo, de trabalhar para formar uma chapa primeiro com esses partidos que compõem a base aliada do governo. É claro que, se não for possível, nós temos que procurar alternativas. O relacionamento do senhor com o Partido dos Trabalhadores, governador? Normal, como qualquer outro partido. Me dou muito bem com o senador Wellington Dias. Votei nele em 2002, né? Votamos nele agora de novo em 2010 para senador. Então, não tem porquê. Me dou muito bem com o presidente do partido, o deputado Fábio Novo. Tivemos sempre um relacionamento muito respeitoso. Apoiamos a candidatura do candidato a prefeito lá, que o deputado Fábio Novo apoiava também, inclusive indicou o vice lá em Bom Jesus, né? Então não tem um porquê, não tem motivo nenhum de ter divergências políticas. Claro que é um direito de cada um querer ser candidato, mas por divergências não tem porquê ter divergências. Discordo de algumas coisas, como eles também discordam, são posições normais da democracia. O telespectador diz aqui: a oposição ao governador Zé Filho nascerá de dentro da própria base aliada. Você acha que é possível? É possível, né? Pode ser, é dito, e todo mundo sabe, que o próprio PT, o próprio senador Wellington Dias, ele mesmo ainda não disse, mas vários deputados do partido já o lançaram candidato a governador. Mas isso é natural. Diz que não abriria mão dessa candidatura o PT, até porque a governadora Dilma, aliás, a presidente Dilma tem esses planos. Mas o PMDB nacional também marcha com o PT, né? Tem essa aliança questão nacional. Do vice-presidente. Que pode se reafirmar novamente nessa próxima eleição. Né? E aí o telespectador já faz conjecturas, né? Silas, em 2014, o Zé Filho irá disputar com o Wellington. E é o Mano de vice, Zé Filho e Silvio de vice. Olha, já o telespectador fazendo suas. Me dou muito bem com o PTB, é um partido que me dou muito bem com o senador João Vicente. Tenho como meu vice-presidente o irmão do senador João Vicente na Federação das Indústrias. Respeito muito eles, sei da importância deles, do partido do PTB no Piauí. Tem mais de 40 prefeitos, vários vereadores. Então não tem o porquê. Vamos conversar com todo mundo, vamos ver qual é a perspectiva e quem propõe um projeto melhor para o estado do Piauí. E aí o telespectador pergunta: governador, está na hora de nós termos um pensamento empresarial administrando o estado? Acho que sim, eu acho que o Piauí precisa disso agora, precisa para a gente conseguir se aproximar primeiro desses estados que aí estão se desenvolvendo, principalmente aqui ao nosso lado. Eu acho que é a hora de tomar essa atitude, o Piauí realmente ver, porque onde você tomou essa atitude, os estados aí estão se desenvolvendo. Você vê o caso do Ceará, de Pernambuco, né, e de vários outros, Minas Gerais, com o próprio Aécio Neves e agora com a Anastasia. Então, são estados que cresceram com um projeto realmente empresarial. Tá certo.